Minha gente querida, boa noite, bem-vindos a todos. Com muita alegria, muito amor no nosso coração, vamos começar as nossas leituras de hoje. A frase é de Meimei, está no livro Ideias e Ilustrações, psicografado por Chico Xavier. Fala sobre o dinheiro. Respeite a moeda capaz de fazer o caminho das boas obras, mas não espere pelo dinheiro a fim de ajudar. Pois é. Muita gente fica achando que só quando ganhar na loteria, quando tiver muito dinheiro, vai poder ajudar os outros, quando na verdade a gente pode ajudar muito mais com a nossa boa vontade, com a nossa alegria, com o nosso amor e com o pouco que a gente tem, a gente pode dividir com aqueles que precisam mais do que nós, com aqueles que precisam numa hora que a gente está podendo abrir mão das nossas necessidades também. E isso é o mais importante, é que nem a velhinha, o óbolo da viúva, né, que Jesus conta, que deu tudo que tinha em prol do próximo. Então a gente pode ajudar sim, sempre, com o pouco que tem, com todas as nossas economias, com tudo que a gente se sente à vontade e sente vontade de ajudar. No Livro dos Espíritos, hoje a pergunta é muito importante e tem mesmo sentido dessa primeira frase. Falando sobre caridade, Kardec perguntou: o que se deve pensar da esmola? E o Espírito de Verdade responde: condenando-se a pedir esmola, a pessoa se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem fazer humilhação para ele. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Que lição, né? Uma lição muito importante. A gente prover a vida daquele que não pode trabalhar, daquele que precisa, porque a pessoa, quando fica na necessidade, se embrutece, se degrada física e moralmente. Mas Kardec faz mais uma pergunta para complementar a primeira. Seria reprovável a esmola, então? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira como habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que esse lhe estenda a mão. E essa mensagem é assinada por São Vicente de Paulo. Ele diz mais: a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira como é praticado. O serviço prestado com delicadeza tem um duplo valor. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade o obrigue a quem recebe aceitá-lo, mas o seu coração se comoverá pouco. Lembre-se também que aos olhos de Deus a ostentação tira o mérito ao benefício. Jesus disse: ignore
a sua mão esquerda o que a direita der. Dessa forma, ele nos ensinou a não tisnar a caridade com o orgulho. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amem-se uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não esqueçam nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e o inferior para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sejam, pois, caridosos, praticando não só a caridade, que os faz dar friamente o óbolo que tiram do bolso ao que lhes ousa pedir, mas que os leve ao encontro das misérias ocultas. Sejam indulgentes com os defeitos dos seus semelhantes. Em vez de votarem desprezo à ignorância e ao vício, instruam os ignorantes e moralizem os viciados. Sejam brandos e benevolentes para com tudo o que lhes seja inferior. Sejam-no para com os seres mais ínfimos da criação e terão obedecido à lei de Deus. Muita coisa para a gente meditar, pensar, todas as vezes que nós fomos requisitados para ajudar, para dar o nosso melhor, para dar alguma coisa em prol do outro, para fazer a caridade em benefício dos nossos irmãos. Sejamos caridosos, sejamos indulgentes, sejamos brandos e benevolentes para todos os nossos irmãos. É isso. Vamos terminar as nossas leituras então. A frase é de André Luiz, está no livro Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier. São os avisos da criação. A obediência não dispensa a firmeza. Humilhada e submissa, a água se amoda a qualquer recipiente, mas resoluta e perseverante, atravessa o rochedo. Começamos então a nossa prece com uma poesia de Casimiro Cunha, do livro Poetas Redivivos, psicografado por Chico Xavier. Regra de paz. Se queres felicidade, apoio, harmonia e luz, atende às indicações de nosso Senhor Jesus. Comece o dia pensando no que o dever determina e roga em prece o roteiro da providência divina. Ergue-te cedo e, se falas, fala a palavra do bem. Auxilia quem te ouça, não penses mal de ninguém. Se existe algum desarranjo em teu distrito de ação, conserta sem reclamar, não te lamentes em vão. Trabalha quanto puderes, que o trabalho é vida. Em suma, o tempo, igual para todos, não para de forma alguma. Se alguém te ofende, perdoa. Quem de nós não pode errar? Não há quem colha perdão se não sabe perdoar. Trilhando a estrada sombria de prova, rixa, pesar, acende a luz da concórdia e ajuda sem perguntar. Problemas, dificuldades, aprendamos dia a dia que a bondade tudo entende. Quem serve não se transvia.
onde a tristeza se espalha e a vida se ilude ou cansa, sê caridade, consolo, serenidade, esperança. E chegando cada noite por sobre os caminhos teus, dormirás tranquilamente na bênção do amor de Deus. Essa é a nossa regra de paz. É ajudar, é amar, é viver procurando sempre a harmonia com os nossos irmãos, dando o melhor de nós, dando o nosso amor, sem perguntar se pode, se deve, quanto, onde, como. Amar é um verbo intransitivo. Amar é um sentimento nobre de doação, que não tem condições, que não pede reciprocidade. É amar simplesmente porque queremos devotar todo o nosso sentimento, toda a nossa ternura, nosso acolhimento, nosso carinho, nosso cuidado por todos os nossos irmãos, por todos aqueles que tanto necessitam de apoio, de reconhecimento, de tranquilidade e de paz. E muitos desses irmãos estão perdidos nas trevas, estão perdidos no seu egoísmo, nas trevas de seu egoísmo, nas trevas da inveja, dos fascínios do poder, dos lucros, das posses, e se perdem do caminho de amor, de dedicação, são infelizes, nunca estão contentes com o que têm e se tornam intransigentes, se tornam cruéis, e tudo que eles precisam é do nosso amor, da nossa compreensão, da nossa compaixão, do nosso perdão. Que saibamos, com as suas bênçãos, Senhor, com a sua ajuda, com a sua força, estender as nossas melhores vibrações para esses irmãos, para que eles possam despertar, para que eles possam olhar para fora de si mesmos e começar a compreender o mundo, a humanidade, o sofrimento dos outros e passar a entender as suas palavras, Senhor, que nos deixou a maior regra que temos: amar ao próximo como a nós mesmos. E assim, Senhor, te pedimos que de alguma forma as nossas vibrações possam ser curadoras, possam ser iluminadas e fortalecidas
por compaixão, por perdão, pelos nossos melhores sentimentos de compreensão e de amor. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Que assim seja.